Olá, sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. A nossa aula de hoje é sobre a demonstração do fluxo de caixa. Então, nós vamos ver os principais itens atinentes à demonstração do fluxo de caixa. Muito bem. Uma das principais razões pela qual a demonstração do fluxo de caixa levou muito tempo para substituir a demonstração das origens e aplicações de recursos, mais conhecida internacionalmente como demonstração de fundos, foi justamente ao fato de que os contadores, em geral, são muito apegados ao regime de competência e possuem uma grande aversão ao regime de caixa. No entanto, em razão de ser mais simples de se entender entrada e saída de dinheiro por parte dos usuários da contabilidade do que variação no capital de giro ou no capital circulante líquido, que era o conceito adotado pela demonstração de origens e aplicações de recursos. Então, em razão dessa maior simplicidade e, consequentemente, utilidade da demonstração do fluxo de caixa, ela foi substituindo gradativamente o DOAR nos mais diversos países, iniciando então pelos Estados Unidos em 1988 com o SFAS número 5. Mais adiante, na sequência, nós temos no Reino Unido a substituição também da demonstração de fundos pela demonstração do fluxo de caixa em 91 com o FRS 1. Nas normas internacionais emitidas pelo IASB, já em 92 o IAS 7 foi alterado, incorporando então a demonstração do fluxo de caixa no lugar da demonstração de fundos. E finalmente no Brasil, a demonstração do fluxo de caixa substituiu a demonstração das origens e aplicações de recursos com alteração dada pela Lei 11.638 de 2007, a Lei das SAs, que é a Lei 6404 de 76, mais especificamente lá no artigo 176. E na sequência, em 2008, foi então promulgado o pronunciamento técnico CPC número 3, que trata então detalhadamente da demonstração do fluxo de caixa, bem como da sua elaboração. Muito bem, essa demonstração do fluxo de caixa, ela procura evidenciar de uma forma ordenada e sintética toda a movimentação que ocorreu naquele subgrupo do ativo circulante denominado caixa e equivalentes de caixa. Então, essa demonstração, ela pretende justamente evidenciar as principais modificações que ocorreram em caixas e equivalentes de caixa. Diante disso, de acordo com o item 1 do pronunciamento técnico CPC 3, que já está na segunda revisão, a demonstração do fluxo de caixa, ela é útil por proporcionar aos seus usuários informações sobre a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como para suas necessidades de liquidez. Então, a demonstração do fluxo de caixa, ela é útil, especialmente útil para os usuários, para identificar então a capacidade da empresa de gerar caixas e equivalentes de caixa, e também as suas necessidades de liquidez. A Lei 6404 de 1976, que é a Lei das SAs, alterada pela 11.638 lá em 2007, mais especificamente no parágrafo 6º do artigo 176, tornou obrigatória a elaboração e publicação da demonstração do fluxo de caixa para todas as sociedades anônimas. Muito bem. Contudo, as companhias fechadas cujo patrimônio líquido for inferior a 2 milhões de reais estão dispensadas da elaboração e da publicação da demonstração do fluxo de caixa. Então observem, as companhias fechadas, que são aquelas que devem observar a lei das sociedades por ações, então
quando tiverem um patrimônio líquido inferior no ano anterior a 2 milhões de reais, elas estão dispensadas da elaboração e publicação da demonstração do fluxo de caixa. Isso também acontecia na lei anterior, que era a 6404, antes dessa alteração da 11.638, com a demonstração das origens e aplicações de recursos. Muito bem, nas normas do CPC nós sabemos que a elaboração do fluxo de caixa é obrigatória para todas as entidades. Muito bem, na demonstração do fluxo de caixa, de acordo então com o item 11 do pronunciamento técnico CPC 3, nós devemos classificar os fluxos de caixas do período classificado em 3 grandes grupos de atividades. As atividades operacionais, as atividades de investimento e as atividades de financiamento. Então são 3 grandes grupos. Então esse fluxo de caixa que foi gerado ou consumido pelas operações da empresa, dentro da demonstração do fluxo de caixa, eles vão ser apresentados em 3 grandes grupos. Nós vamos ter o fluxo de caixa das atividades operacionais, o fluxo de caixa das atividades de investimento, o fluxo de caixa das atividades de financiamento e, no final, um fechamento dessa variação, desse aumento líquido ou então desse aumento ou redução dos caixas e equivalentes de caixa do período, de um período para o outro, já que elas são comparativas, né? Essas atividades de investimento, elas incluem a aquisição e a venda, né, de ativo imobilizado, de ativos intangíveis, de realizáveis a longo prazo e de investimentos, isso é, de ativos não circulantes, né? Que não, naturalmente, investimentos que não são considerados como caixa equivalente de caixa, exemplo daquelas aplicações de liquidez imediata que tem prazo de vencimento em até 3 meses, de acordo então com o item 7 do pronunciamento técnico CPC 3, né? Além disso, adiantamentos de caixa e empréstimos feitos a terceiros, bem como o seu posterior recebimento. Por isso é que se pode dizer, de modo geral, que as atividades de investimentos estão relacionadas às movimentações ocorridas no ativo não circulante. Já as atividades de financiamento, por sua vez, elas então incluem a obtenção de recursos dos proprietários, bem como o seu retorno, né? Então a empresa pode obter recursos dos proprietários pelas integralizações de capital, então aí entra recurso para a empresa, e por outro lado saem recursos pela distribuição de dividendos, juros sobre capital próprio ou de lucros, né? A obtenção de empréstimos de curto e de longo prazo também estão representados nas atividades de financiamento. Portanto, a gente pode generalizar dizendo que as atividades de financiamentos, elas então resultam de mudanças no tamanho e na composição do capital próprio e no endividamento, isto é, no capital de terceiros da entidade. Resulta em mudança no tamanho e na composição de capital próprio e endividamento da entidade. Assim, nós podemos dizer que as atividades de financiamento estão relacionadas com o patrimônio líquido, com o passivo não circulante e com alguns itens do passivo circulante que se referem a financiamentos, tais como os financiamentos a pagar e os arrendamentos mercantis a pagar. Já em relação às atividades operacionais, elas incluem todas as demais transações, isso é, todas aquelas atividades que não são consideradas atividades de investimento ou atividade de financiamento, consequentemente são consideradas atividades operacionais. Então é um conceito por exclusão. Em geral, estão relacionados a fluxo de caixa relativo a itens que já foram apresentados, que já foram reportados na demonstração do resultado. Portanto, as atividades operacionais são as principais atividades geradoras de receita da entidade.
e de outras atividades, então, diferentes das de investimento e de financiamento, conceito, então, por exclusão, que a gente acabou de ver. Como exemplos de atividade operacionais, sabendo então que eles são basicamente derivados das principais atividades geradoras de receita da entidade, então esses itens, eles geralmente resultam de transações e outros eventos que entraram na apuração do lucro ou do prejuízo do período. Como exemplo, então, nós temos lá no CPC3 os que eu vou apresentar aqui para vocês. Recebimento de caixa pela venda de mercadoria ou produtos ou ainda pela prestação de serviço. Teremos também recebimento de caixa decorrente então de operações de royalty, honorários, comissões, aluguéis recebidos ou outras receitas. Como exemplo de pagamentos, nós teremos então pagamento de contas comerciais a fornecedores de mercadorias e de serviços, pagamento de caixa a empregados ou por conta de empregados, salários, gratificações, benefícios, recebimentos e pagamentos de caixa por seguradora de prêmios, de seguros, sinistros, anuidades e outros benefícios de apólice. Temos ainda como exemplo de atividades operacionais, lá no CPC3, o pagamento ou restituição de caixa de impostos sobre a renda, a menos então que esses impostos sobre a renda eles possam ser especificamente relacionados com atividade de investimento ou financiamento. E finalmente, recebimentos e pagamentos de caixa de contratos mantidos para negociação imediata ou disponíveis para venda futura. Muito bem, esses seriam então os exemplos de atividades operacionais que são apresentadas na demonstração do fluxo de caixa. Aqui então um esquema da estrutura patrimonial para a gente entender bem o que é essa variação de caixa e equivalentes de caixa que a demonstração do fluxo de caixa apresenta. Antes disso, importante observar que a demonstração anterior à de fluxo de caixa, que era o DOAR, ela apresentava de uma forma ordenada o que? A variação no capital circulante líquido, isso é, a diferença entre a variação do ativo circulante e a variação do passivo circulante. Observem aqui, nessa estrutura patrimonial, nós temos 12 unidades monetárias de ativo circulante, 3 de caixa equivalentes de caixa, 4 de clientes e outros recebíveis, estoques 13 e 2 de despesas do exercício seguinte dá 12, mais 14 de não circulante dá 26. Do outro lado nós temos 14 de passivo circulante, nós temos 3 de não circulante e 9 de PL, portanto nós temos os mesmos 26. Então, o DOAR apresentava de uma forma ordenada essa variação no capital circulante líquido. Então, a diferença entre o ativo circulante, que nós temos 12 aqui, e o passivo circulante, 14. Observem, então, ele apresentava esses 2 de diferença aqui. Claro que é a variação de um período para o outro, mas só para se pegar o entendimento. Então, a demonstração do fluxo de caixa é mais ampla, porque além de pegar essa variação do capital circulante líquido, ela pega ainda a variação de clientes e outros recebíveis, de estoques, de despesas do exercício seguinte e das contas a pagar, para então sim obter a variação em caixa e equivalentes de caixa. Então, o DOAR está inserido na demonstração do fluxo de caixa, portanto. E essa é uma das razões também de se ter substituído mesmo pela demonstração do fluxo de caixa. Muito bem, observem. Além disso, o que a gente pode observar aqui? Que esse ativo não circulante, 14, é onde ocorrem as atividades de investimento. Do outro lado aqui, as atividades de financiamento vão estar representadas pelo passivo circulante e pelo patrimônio líquido, além de financiamentos e arrendamentos mercantis a pagar, que estão lá no passivo circulante. Já então,
a movimentação ocorrida em clientes, estoques, despesa do exercício seguinte e do restante do passivo circulante dizem respeito então às atividades operacionais. Portanto, pela movimentação dos demais ativos circulantes e não circulantes, passivos circulantes e não circulantes e PL é que se obtém a movimentação de caixa e equivalente de caixa. É dessa forma que é elaborada a demonstração do fluxo de caixa pelo método indireto que nós vamos ver na sequência. Observem aqui, se nós temos 26 no lado do ativo e 3 em caixa equivalente de caixa, então tem 23 de outros ativos que não caixa equivalente de caixa. E do outro lado nós temos 26. 26 menos os 23 nos dá exatamente o caixa equivalente de caixa, 3 unidades monetárias. E naturalmente a gente pega a variação de um período para o outro para elaborar então a demonstração do fluxo de caixa. Mas aqui a gente pode ver um panorama geral e ver por que a demonstração do fluxo de caixa ela sempre tem que fechar, né? Se eu pegar a variação das atividades operacionais mais as atividades de investimento e financiamento, tem que fechar com um aumento ou redução de caixa equivalente de caixa, justamente por esse motivo que a gente acabou de elucidar aqui juntos. As atividades operacionais, de acordo com o item 20 do pronunciamento técnico CPC 3, elas devem ser apresentadas de duas formas, por dois métodos, pelo método direto e pelo método indireto. No método direto, as principais classes de recebimentos brutos e de pagamentos brutos são divulgados. Já no método indireto, o lucro ou prejuízo líquido do exercício é ajustado de efeitos de transações que não envolveram o caixa, de quaisquer diferimentos e outras apropriações por competências de recebimentos e pagamentos operacionais, tanto passados quanto futuros, e de itens de receitas ou despesas que estão associados a fluxos de caixas, de atividades de investimento e de financiamento, aquele conceito por exclusão que a gente viu de atividades operacionais. Vamos iniciar pelo método direto. Bom, quando o método direto é utilizado, obrigatoriamente deverá ser apresentada uma conciliação entre o lucro líquido do período e o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais. Isso lá na apuração do fluxo líquido das atividades operacionais. Portanto, se a empresa optar por apresentar a demonstração do fluxo de caixa pelo método direto, de qualquer forma, ela terá que fazer uma conciliação entre o lucro líquido do período e o caixa gerado pelas atividades operacionais, lá nas notas explicativas, né? Essa conciliação, continua ainda esse item 20 do CPC 3, ela deve apresentar separadamente e por categorias os principais itens a serem reconciliados, à semelhança do que a entidade faz quando utiliza o método indireto para a apresentação, então, dos ajustes em relação ao fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais. Então, observe, mesmo que a empresa opte por apresentar e publicar as demonstrações do fluxo de caixa apresentando as atividades operacionais pelo método direto, ela vai ter que elaborar o fluxo de caixa pelo método indireto das atividades operacionais para colocar na nota explicativa. Essa é uma das razões pela qual, em geral, as empresas, então, optam por publicar a demonstração do fluxo de caixa pelo método indireto. Isso é, se elas optam pelo método direto, elas igualmente terão que fazer o indireto. Então é mais razoável, ou é razoável para muitas empresas, economizar então recursos que são dispendiosos e de elaborar pelo método direto e elabora então somente pelo indireto. Aí não precisa fazer o direto. Reduz então o custo.
Embora nós vamos ver nas nossas aulas que a demonstração do fluxo de caixa pelo método direto é mais clara, é mais simples de entendimento por parte dos usuários da contabilidade, especialmente aqueles que não são contadores. Então, a apresentação do fluxo de caixa das atividades operacionais pelo método direto poderia ficar assim, ó. Dinheiro recebido de venda de mercadorias, né? Mais dinheiro recebido de comissões e outras receitas, menos o dinheiro que foi pago aos fornecedores, menos o dinheiro que foi pago em despesas operacionais, chegaríamos então no caixa gerado pelas operações. Abateríamos os juros pagos, o imposto de renda e a contribuição social pagos no período, somaríamos os juros recebidos e os dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos, chegando então ao caixa líquido gerado pelas atividades operacionais, né? Então, essa é uma das formas de se encontrar. Nesse caso, então, a controlada ou a coligada, o empreendimento controlado em conjunto, que pagou então esses dividendos e esses juros sobre o capital próprio, representam uma extensão da atividade da investidora. O que significa isso? Nós vamos ver na sequência que, em relação então aos dividendos e os juros sobre o capital próprio recebidos, quando a controlada ou coligada é uma extensão do negócio da controladora, nós apresentamos como atividade operacionais, se não como atividade de investimentos. Mas isso a gente vai ver com calma na sequência. Juros pagos e recebidos e dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos. Bom, de acordo com o item 34A do pronunciamento técnico CPC 3, já na segunda revisão, tanto no método direto quanto no método indireto, os montantes de juros pagos e juros recebidos, isso é, receitas de juros, né, e despesas de juros que foram efetivamente pagos ou recebidos no período, e os dividendos e os juros sobre capital próprio recebidos devem preferencialmente serem apresentados de forma destacada, isso é, separadamente, como fluxo de caixa das atividades operacionais. Então nós vamos ver como foi apresentado aqui anteriormente, dessa forma. Ó. Então vieram apresentados separadamente no fluxo de caixa das atividades operacionais. Tanto no método direto quanto indireto deve ser feito dessa forma, né? O montante total dos juros pagos durante o período deve ser divulgado na demonstração do fluxo de caixa, quer ele tenha sido registrado como despesa no DRE, quer ele tenha sido ativado, isso é, tenha sido capitalizado, seja incluído em um ativo da empresa. Em relação aos dividendos e os juros sobre capital próprios recebidos, é importante nós destacar que quando a controladora, a coligada ou o empreendimento controlado em conjunto representar uma extensão das atividades da investidora, por exemplo, a investidora tem por objeto o varejo de móveis e a investida é uma indústria moveleira. Nesse caso, então, os dividendos e os juros sobre o capital próprio recebidos se referem claramente às atividades operacionais da empresa. Isso é, porque a controlada ou a coligada ou empreendimento controlado em conjunto é uma extensão da nossa atividade. Nós vendemos móveis, somos um varejo de móveis, e a nossa investida produz os móveis ou parte dos móveis que nós vendemos. Então é uma extensão do nosso negócio. E, portanto, classificados como fluxo de caixa das atividades operacionais. No entanto, no caso da investida não representar uma extensão das atividades da investidora, por exemplo, a investidora continua sendo então esse varejo de imóveis e a nossa investida é uma concessionária de rodovias. Então, os dividendos e os juros sobre o capital próprio recebidos, eles nesse caso podem ser, e na minha opinião devem ser, classificados como fluxo de caixa das atividades de investimento, pois não se referem claramente às atividades da empresa investidora, né?
Então, quando não representarem uma extensão dos negócios da atividade investidora, tanto os dividendos quanto os juros sobre o capital próprio recebidos devem ser classificados como atividade de investimentos. Em relação ao imposto de renda e à contribuição social sobre o lucro, de acordo com o item 35 do pronunciamento técnico CPC 3, na segunda revisão, tanto o valor do imposto de renda quanto da contribuição social sobre o lucro líquido a pagar durante o período devem ser preferencialmente apresentados separadamente e como fluxo de caixa das atividades operacionais. Então, o valor do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido que foi pago no período, eles devem ser apresentados como fluxo de caixa das atividades operacionais e de forma destacada, né? Como a gente viu na lâmina que eu apresentei para vocês. A menos, então, que esse imposto de renda e essa contribuição social possam ser identificados especificamente com alguma atividade de financiamento ou de investimento, que é muito raro, né? Mas se for possível de se identificar esse imposto de renda e essa contribuição social com atividade de investimento ou financiamento, a gente daí sim não classifica como atividade operacional, mas sim como atividade de investimento ou de financiamento. Já no método indireto, o fluxo de caixa ele é então derivado a partir do lucro ou do prejuízo líquido do exercício. Então parte-se do pressuposto de que a totalidade desse lucro líquido do exercício afetou o caixa ou equivalentes de caixa. No entanto, como isso não ocorre na prática, nós devemos então ajustar esse lucro ou prejuízo líquido do exercício dos itens que afetaram o lucro, mas que não afetaram o caixa, né? Assim é possível verificar quanto do lucro, que é o aspecto econômico, efetivamente impactou no caixa, isso é, no aspecto financeiro da entidade. Então a gente parte do lucro líquido do exercício e ajusta itens que não afetaram o caixa para se chegar, por assim dizer, num resultado que afetou efetivamente o caixa da entidade. De acordo com o item 22 do pronunciamento técnico CPC 3, o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais, no método indireto, né, ele é determinado ajustando o lucro líquido do exercício, que foi obtido então lá na demonstração do resultado, quanto aos efeitos de mudanças ocorridas no período nos estoques, nas contas operacionais a receber e a pagar, e respeitando a legislação societária nas despesas do exercício seguinte. Ele é ajustado também de itens que não afetam o caixa, tais como depreciações, provisões, impostos diferidos, variações monetárias e até as cambiais que não foram realizadas, o resultado de equivalência patrimonial, a depreciação, né? E ainda a participação de não controladores lá na demonstração do fluxo de caixa pelo consolidado, né? Então, fluxo de caixa consolidado. Muito bem, então observem, todos esses itens entraram na composição do DRE, mas acabaram por não afetar o caixa e, portanto, devem ser ajustados para se partir do lucro econômico e chegar, por assim dizer, num lucro financeiro. E todos os outros itens cujos efeitos sobre o caixa sejam fluxo de caixa decorrentes de atividade de investimento e de financiamento. Claro, né, as atividades operacionais são todas aquelas que não as de investimento e de financiamento, como é um conceito por exclusão. Então nós temos que tirar todos esses efeitos de atividades que sejam de investimento e de financiamento. Então poderíamos dizer que poderia ficar dessa forma aqui, ó, um fluxo de caixa, então a demonstração do fluxo de caixa pelo método indireto. Ó. Então observem, eu pego o lucro antes do imposto de renda e da contribuição social, isso é, eu pego o resultado antes dos tributos sobre o lucro, lá na demonstração do resultado, e ajusto pela despesa de depreciação, então observem que eu vou somar,
a despesa com depreciação entrou diminuindo na formação do lucro líquido do exercício, mas não movimentou o caixa, não afetou o caixa. Quando a gente registrou uma despesa com depreciação, nós debitamos a despesa com depreciação e creditamos a depreciação acumulada de algum item, de móvel de uso, móveis e utensílios, veículos, por exemplo. Observem, não afetou o caixa e, portanto, eu tenho que tirar esse efeito. Como a despesa com depreciação entrou diminuindo na formação do lucro líquido do exercício, para tirar o efeito nós devemos adicioná-lo. Na sequência, o resultado de equivalência patrimonial. Quando a gente registra o resultado de equivalência patrimonial, a contrapartida é na participação incontrolada coligada, que foi avaliada pelo método de equivalência patrimonial. Portanto, não mexe com caixa. Logo, para tirar esse efeito, se nós tivermos um ganho com equivalência patrimonial, nós devemos diminuir nos ajustes. E se nós tivermos uma perda com equivalência patrimonial, nós devemos somar. O item seguinte, variação monetária passiva e juros passivos. Então, observem, devemos somar nos ajustes. Isso porque, na demonstração do resultado do período, a variação monetária passiva entrou diminuindo. Como a contrapartida não foi na conta de caixa, o equivalente de caixa, não afetou o caixa, equivalente de caixa, nós devemos tirar o efeito. Então, se entrou diminuindo o DRE, para tirar o efeito, nós vamos somar aqui. Diminuir a variação monetária ativa e juros ativos. Da mesma forma, a variação monetária ativa entrou somando na demonstração do resultado. Como a contrapartida não impactou no caixa, nem equivalentes de caixa, nós devemos tirar o seu efeito. Como entrou somando no DRE, para tirar o efeito aqui nós vamos diminuir o seu valor. Ganhos de capital. Os ganhos de capital da mesma forma. Os ganhos de capital entraram somando na demonstração do resultado, mas não afetaram caixa equivalente caixa. Portanto, para tirar o efeito, nós vamos diminuir os ganhos de capital. E fazer o oposto com as perdas de capital, que entraram diminuindo no DRE, mas como não impactaram o caixa, para tirar o efeito, nós vamos adicioná-los. E mais ou menos os ajustes de reclassificação. Se o ajuste de reclassificação foi de um ativo, um instrumento financeiro, um ativo financeiro mensurado ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, que foi alienado durante o período, foi baixado, então nós fazemos o seu desreconhecimento. E o desreconhecimento deste ajuste de avaliação patrimonial, que significa tirar da conta de ajuste de avaliação patrimonial e imputar ao resultado do exercício, numa conta de ganho ou perda na alienação desse instrumento ou desse ativo financeiro, isso gera o que a gente chama de ajuste de reclassificação. Então, se esse ajuste de reclassificação ele era positivo, o que vai acontecer quando eu desreconhecer ele? Ele vai entrar somando como receitas. Então, para tirar o efeito lá no DRE, nós diminuímos. E fazemos o contrário quando esse ajuste de avaliação patrimonial foi negativo. Muito bem, chegamos então no resultado do período ajustado. Nós tínhamos um lucro líquido antes do imposto de renda e da contribuição social, mais a despesa com depreciação, mais ou menos o resultado de equivalência, mais a variação monetária passiva, menos a variação monetária ativa, menos os ganhos de capital, mais as perdas de capital e mais ou menos os ajustes de reclassificação, me dão o resultado intermediário, denominado resultado do período ajustado. Observem, por curiosidade, lá no anexo do CPC 3, que apresenta então essa estrutura do fluxo de caixa pelo método indireto, ela não coloca nome algum a esse resultado intermediário. No entanto, como se trata de um resultado que foi ajustado, nada melhor do que colocar aqui, e eu particularmente coloco dessa forma, resultado do período ajustado. Na sequência, nós devemos apresentar então as reduções ou aumentos que ocorreram nas demais contas do ativo circulante e do passivo circulante. Ou seja, o aumento ou redução de clientes, que são as contas a receber, o aumento ou redução de estoques, o aumento ou redução de despesas do exercício seguinte e o aumento ou redução nas contas a pagar. E em relação aqui, a redução, observem, está fora do parênteses. Então, as reduções de contas a receber, elas impactam positivamente no fluxo de caixa.
Já os aumentos nas contas a receber impactam negativamente no fluxo de caixa. Então vamos exemplificar aqui, ó. Uma redução numa conta a receber. Eu recebi em dinheiro uma prestação de clientes. Então vou debitar o caixa e vou creditar clientes. Então essa redução dos contas a receber aumentou o caixa. E portanto, como eu estou elaborando a demonstração do fluxo de caixa, aqui esse valor vai ser positivo. Então é dessa forma que eu consigo então registrar essa variação. Então aumento ou redução é a variação, né, do item. E assim eu faço, observem que a redução de estoques, a redução de despesa do exercício seguinte, que também são ativos, segue a mesma linha, são positivas o impacto no caixa quando ocorre uma redução nelas. E o impacto no caixa é negativo quando há um aumento delas. Já lá no passivo, aumento ou redução de contas a pagar é diferente, né? Então observem vocês que se a gente efetua o pagamento de uma duplicata de um fornecedor, eu vou debitar fornecedores e se for em dinheiro eu credito caixa. Então quando há uma redução numa conta a pagar, há também uma redução do caixa. E quando há um aumento numa contas a pagar, há também um aumento aqui do caixa. Então o raciocínio naturalmente teria que ser o inverso do que a gente faz para aquelas contas que pertencem a esses grupos que pertencem ao ativo. Muito bem, então identificado esse aumento ou redução, nós podemos pegar o resultado do período ajustado, mais ou menos a redução ou aumento de contas a receber, mais ou menos a redução ou aumento dos estoques, mais ou menos a redução ou aumento das despesas do exercício seguinte e mais ou menos o aumento ou redução de contas a pagar, chega no caixa gerado pelas operações. Toda essa parte de redução, aumento, aqui nós vamos ter uma aula específica para elaborarmos juntos um exercício de demonstração do fluxo de caixa para encontrar junto esses valores aqui. Chegamos no caixa gerado pelas operações, aí menos os juros pagos, menos o imposto de renda e contribuição social pagos, mais os juros recebidos e mais os dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos, me dá um total denominado caixa líquido gerado pelas atividades operacionais. Então, o quanto do fluxo de caixa foi gerado pelas atividades operacionais da empresa, isso é, as principais atividades da empresa. Em relação às apropriações e provisões, né, nessa estrutura do fluxo de caixa que eu apresentei para vocês, eu não apresentei aqui as apropriações e provisões, haja vista que, se elas fossem apresentadas na demonstração do fluxo de caixa como ajuste, a contrapartida elas também teriam que ser ajustadas nas variações de contas a receber, nas variações de estoques e nas variações de contas a pagar. Ou seja, nós não apresentamos por quê? Porque o valor seria exatamente o mesmo do caixa gerado pelas atividades operacionais. Observem aqui, ó. O que nós faríamos então? Nós teríamos que colocar perdas com estoque. Entrou no DRE, diminuindo em outras receitas operacionais, mas não afetou caixa. Então eu teria que somar aqui essas perdas com estoque nos ajustes e em contrapartida disso eu teria que ajustar aqui na redução ou aumento de estoques, de tal forma que o caixa gerado pelas operações seria o mesmo. E o mesmo eu farei com qualquer apropriação de passivo, apropriação de participações, de ICMS, de salários, todas elas acabariam tendo que ser ajustadas em contas no aumento ou na redução dos contas a pagar. E observe, eu acabo repetindo daí muitos itens que já foram apresentados no DRE aqui na demonstração do fluxo de caixa. Então, tendo em vista a relação custo-benefício disposta no item 2.39 do pronunciamento técnico CPC 0, já na segunda revisão, que é o pronunciamento conceitual básico da contabilidade, eu não vejo razão de se apresentar mais itens na demonstração
do fluxo de caixa, sendo que o caixa gerado pelas operações, que é a informação importante a ser obtida, não modifica. E acaba entrando mais itens que acabam por dificultar mais ainda a compreensão por parte do usuário. Então, na minha opinião, melhor não colocar aqui, a gente não deve colocar. Mas se colocarem, não esquecerem então de ajustar as respectivas contas a receber, estoques e contas a pagar, para não criar problemas no fechamento da demonstração. Então aqui já falamos. Vamos ver então agora as atividades de investimento. Qual a importância das atividades de investimento? De acordo com o item 18 do pronunciamento técnico CPC 3, a divulgação em separado das atividades decorrentes de investimento, elas são importantes para a entidade, porque tais fluxos de caixa, esses fluxos de caixa dispendidos então nas atividades de investimento, elas representam uma extensão de que geralmente esses dispêndios feitos em atividades de investimentos, eles são feitos com o propósito de a entidade gerar mais fluxos de caixa futuros. Então a gente já investe justamente pensando em criar mais caixa e equivalentes de caixa. E em razão disso é importante se evidenciar quanto foi despendido numa atividade de investimento, né? Para poder comparar com quanto foi despendido numa atividade de despesa, são coisas diferentes. Quando eu invisto numa despesa é justamente para poder obter a receita. E por outro lado, quando eu invisto numa atividade de investimento, é para poder fornecer mais receitas futuras para a entidade. Então essa seria uma das razões de nós apresentarmos separadamente as atividades de investimento. Como exemplos, então, de atividade de investimento, nós temos pagamentos de caixa para aquisição de ativo não circulante, né? Sendo esses desembolsos, então, incluem os custos de desenvolvimento de ativos que foram ativados, né? Então, os gastos que a gente tem e que acabam se transformando em ativos, como gastos com desenvolvimento, por exemplo, de produtos, e ativos imobilizados que foram construídos para uso próprio também se inclui nesse escopo. Então, regra geral, todos os pagamentos de caixa para aquisição de ativo não circulante, então, são classificados como atividade de investimento. Também os recebimentos de caixa resultante da venda de ativo não circulante são também classificados como atividades de investimento. Os adiantamentos de caixa e empréstimos feitos a terceiros, então se adiantamos um valor para uma controlada ou para um diretor a longo prazo, ou ainda empréstimos compulsórios, depósitos judiciais, todos esses adiantamentos são apresentados como atividades de investimento. E posteriormente os recebimentos de caixa para a liquidação então desses adiantamentos ou ainda para a amortização desses empréstimos que nós concedemos a terceiros também são apresentados aqui como atividades de investimento. Portanto, como regra geral, nós podemos dizer, como já dissemos até anteriormente, né, concluímos então que essas atividades de investimento, elas dizem respeito especialmente às movimentações ocorridas no ativo não circulante da empresa. Então ficaria da seguinte forma aqui, ó. Fluxo de caixa de atividade de investimento, compra de investimento imobilizado intangível, somando, diminuindo, venda de investimento imobilizado intangível pelo valor da venda, nós vamos somar, menos os empréstimos e adiantamentos de caixa que foram feitos a terceiros e mais o recebimento desses empréstimos, né, dos terceiros. E mais ainda os dividendos recebidos no caso de a coligado da controlada, então da nossa investida, não representar uma extensão dos nossos negócios, né, da investidora, o negócio da investidora, conforme a gente viu anteriormente. Né? Então ficaria dessa forma, então, a apresentação do fluxo de caixa das atividades de investimento, culminando então com o somatório algébrico desses itens e encontrando então caixa líquido consumido,
né, ou gerado pelas atividades de investimento. Então, se for positivo, o caixa líquido então consumido ou ainda foi gerado. Em geral, as atividades de investimento consomem, né, caixa e equivalentes de caixa, mas também podem gerar, eventualmente, né? Eventualmente, a gente pode vender mais ativo não circulante do que comprá-los. Atividades de financiamento. Muito bem. As atividades de financiamento, de acordo com o item 19 do pronunciamento técnico CPC 3, elas têm uma importância de serem divulgadas de forma separadamente dentro da demonstração do fluxo de caixa, por elas serem úteis para prever exigências sobre futuros fluxos de caixa que vão ser exigidos pelos fornecedores de capital da entidade, isto é, tanto os terceiros, capital de terceiros, quanto o capital próprio. Então, a divulgação separada das atividades de financiamento é justamente para que nós possamos prever essas exigências, né, futuras de fluxo de caixa por parte dos credores. Os itens que compõem, então, essas atividades de financiamento, de acordo com o CPC 3, são caixa recebido pela emissão de ações ou outros instrumentos patrimoniais. Então, integralização de capital em dinheiro, por exemplo. Pagamentos de caixa a investidores para adquirir ou resgatar ações da entidade de dividendos. Então, pagamento de dividendos, né? Pagamento do resgate de ações, que muitas vezes incorporam as ações em tesouraria. Caixa recebido proveniente de emissão de debêntures, empréstimos, títulos e valores e hipotecas e outros empréstimos de curto ou longo prazo. Então, todo caixa que foi recebido de empréstimos obtidos pela empresa, quer seja de instituições financeiras, quer seja por emissão, colocação de debêntures no mercado, tanto de curto quanto de longo prazo, compõe as atividades de financiamento. Compõe ainda a amortização desses empréstimos, financiamentos, incluindo então as debêntures emitidas, hipotecas, mútuos e outros empréstimos de curto e longo prazo. Então, observe, nas atividades de financiamento vai somar as entradas resultantes desses financiamentos que a empresa obteve, ou dessa colocação de debêntures no mercado, e por outro lado, as amortizações, isso é, os pagamentos desses financiamentos e dessas debêntures, tanto de curto quanto de longo prazo, vão reduzir as atividades de financiamento. E também os pagamentos por arrendatário para redução do passivo relativo, então, ao arrendamento mercantil. Então, o arrendamento mercantil a pagar, a movimentação dele, o pagamento dele será apresentado aqui como atividade de financiamento na demonstração do fluxo de caixa. Dessa forma, então, conforme a gente concluiu anteriormente, nós podemos dizer que, regra geral, as atividades de financiamento, elas se referem às movimentações ocorridas no patrimônio líquido, no passivo não circulante e nas contas de financiamento a pagar e arrendamentos mercantis a pagar. A estrutura ficaria da seguinte forma: nós teríamos aqui em fluxo de caixa das atividades de financiamento, mais as integralizações de capital em dinheiro ou caixa equivalente de caixa, menos dividendos e juros sobre capital próprio que foram pagos no período, mais o caixa recebido de financiamentos a pagar e de debêntures de curto e de longo prazo, menos a amortização de financiamento a pagar e de debêntures de curto e de longo prazo, e ainda menos o pagamento dos arrendamentos mercantis a pagar. Chegaríamos então pelo somatório algébrico desses elementos em caixa líquido consumido ou gerado pelas atividades de financiamento. Observem, aqui na amortização dos financiamentos e das debêntures, nós vamos colocar somente o pagamento do principal, já que os juros pagos nós colocamos, como vimos, lá nas atividades de operacionais e destacadamente na demonstração do fluxo de caixa, logo após o caixa gerado pelas atividades operacionais. E finalmente, é importante observar ainda em relação à demonstração do fluxo de caixa as atividades de investimento e financiamento não caixa.
Então, quando ocorrem atividades de investimento e financiamento simultaneamente, elas não afetam o caixa. E, portanto, não devem ser apresentadas na demonstração do fluxo de caixa, mas sim nas notas explicativas. Na demonstração do fluxo de caixa, só vai ser apresentado efetivamente o que aumentou ou reduziu caixa e equivalente de caixa. Essa constatação é importante ser feita porque à época do doar, essas atividades que afetavam atividade de investimento e financiamento simultaneamente, elas também eram apresentadas no doar. No fluxo de caixa isso então não ocorre. Esse tipo de atividade então é apresentado em notas explicativas. Como exemplo, nós temos aqui a aquisição de ativos com a assunção do respectivo passivo por meio de arrendamento financeiro. Então adquiriu estoques de fornecedores, o ativo, estoques, com a assunção do passivo, fornecedores, então não vai ser apresentado. Por quê? Porque ocorreu simultaneamente a aquisição de ativos e de passivos, mas a essência é que não afetou o caixa equivalente de caixa, portanto não vai ser apresentado na demonstração do fluxo de caixa. A aquisição da entidade por meio de emissão de ações, então vai na realidade se subscrever capital em contrapartida de investimentos, novamente não mexeu com caixa equivalente de caixa, então por ser uma informação importante, ela deve ser divulgada de acordo com o item 47 do CPC 3, como nas notas explicativas, e conversão de dívida em capital. Então se capitaliza lá um adiantamento de um sócio que está lá no passivo não circulante ou no circulante, também não afeta a caixa ou equivalente de caixa, mas é uma informação importante, por isso o item 47 do CPC 3 nos pede para informar essa atividade, né, essa operação, lá nas notas explicativas. Muito bem, essa foi a nossa aula de hoje, obrigado a todos e até a nossa próxima aula.